A floresta tropical da Amazônia é a maior da Terra. Cobre aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, 40% da América do Sul. Grande parte do ciclo do carbono, que é crucial para o equilíbrio ecológico e climático do planeta, passa pela Amazônia. Daí que a floresta receba o título de pulmão do mundo. A Amazônia é um rico reservatório de biodiversidade, contendo cerca de 1/4 de todas as espécies terrestres. Com 6.400 quilômetros, o rio Amazonas é o segundo mais longo do mundo e contém 1/5 de toda a água doce vertida nos oceanos. A bacia do Amazonas acolhe também mais de 30 milhões de pessoas de 8 nações e um território: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. 2/3 da população amazônica são brasileiros e mais da metade vive em centros urbanos. Arco do Desmatamento é o nome dado a uma região em formato de semicírculo que abrange os estados brasileiros de Maranhão, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Esta nomenclatura significa as terras de linha de frente do desmatamento da floresta da Amazônia, ou seja, são as frentes de destruidores da floresta que, unificadas com o crescimento da economia brasileira, ampliaram suas atividades e aceleraram a destruição deste bioma. A nomenclatura Arco do Desmatamento não significa que o desmatamento ocorre somente nestes locais. As zonas destruídas da floresta se espalham por todo o seu interior também. Entretanto, é nestas áreas que se torna mais expressiva a destruição deste bioma e a sua substituição por plantações e planícies com gado. Esta zona já começou a ter seus locais de natureza preservados e reflorestados atualmente. Sua recuperação é vital para a preservação de espécies de animais e de plantas em extinção e do próprio local físico geologicamente degradado, mas isto é uma tarefa difícil. Tudo sempre irá depender de interesses econômicos das elites do país e dos empresários que trabalham neste setor da economia. A necessidade de cuidado com a Amazônia é percebida e defendida por vários setores da sociedade brasileira e por organizações não governamentais, como as ONGs. Alguns de seus exemplos são ONGs como a Amazonas Visão, o Greenpeace, entre muitas outras. Entretanto, a luta destas instituições sempre foi e sempre será difícil devido ao fato de que o Brasil ainda possui mais da metade de sua economia atrelada à exploração dos recursos naturais. Sendo assim, a defesa do meio ambiente é, em muitos casos, vista como um empecilho ao desenvolvimento da economia por parte das lideranças políticas. Atualmente, os interesses econômicos na região estão mudando de figura. Sempre na história do bioma, ele foi usado como fornecedor das drogas do sertão, que são as plantas medicinais, óleos, resinas, cacau, peles, peixes e carnes secas. Agora, suas terras estão sendo desmatadas e as bacias hidrográficas e rios da região estão entrando nos planejamentos para serem represados e utilizados para a criação de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas. Na questão da energia elétrica, com o desenvolvimento das regiões industriais no Brasil, como o Polo Industrial de Manaus, e o crescimento de metrópoles no país, como Manaus, Belém e Palmas, o consumo elétrico da população aumentou deliberadamente ao longo dos anos, o que provocou a necessidade de novas fontes de produção de energia, e uma delas foi a expansão do bem-sucedido sistema de energia hidroelétrica. Entretanto, com a implantação desta expansão na Amazônia e em seus rios, a fauna e a flora da região podem ser prejudicados com o alagamento de áreas que antes eram naturalmente secas e o caso inverso, decorrente da falta do antigo volume de água no curso do rio após a nova barragem. Tal fato prejudica a preservação da Amazônia. Sendo assim, o interesse na Amazônia, economicamente, vem mudando de figura. Agora, ela atrapalha o desenvolvimento da agricultura e os planos do governo de desenvolvimento. Entretanto, existe um outro lado da moeda, que é o extrativismo de produtos da floresta, que mesmo com uma perda de espaço na economia, ainda assim gera grandes lucros para quem trabalha com esta atividade e destrói a floresta ainda hoje. A instalação de usinas hidrelétricas no Brasil sempre foi uma alternativa viável para a produção de eletricidade no país.
A Amazônia é uma das regiões que mais tem rios no país, e a instalação de usinas hidrelétricas de grande porte, como a usina de Belo Monte, por exemplo, neste bioma, possibilita uma larga produção de energia elétrica para os grandes centros urbanos e industriais. Entretanto, a instalação de uma usina acarreta gigantes prejuízos para a natureza e para os moradores da região da usina, como a formação de um lago e de uma queda d'água da construção da usina. O mesmo ocorre na Amazônia, que pode sofrer com ações como alterar o curso ou a força do rio, que prejudica a vida marinha, e destruir as margens do rio, que possuem biodiversidade alta de plantas e de animais. Não sendo somente a natureza prejudicada, muitas comunidades indígenas, ribeirinhas e populações de pequenas cidades sempre devem se mudar caso a barragem da usina hidrelétrica alague sua antiga moradia, agravando o problema de distribuição de terras no Brasil e o conflito de interesses econômicos na região. Um exemplo destes conflitos é a usina de Belo Monte, um projeto de instalação de uma usina hidrelétrica no rio Xingu, estado do Pará, que objetiva aumentar a produção de energia elétrica para as cidades da região, mas que encontra resistência por parte de organizações de defesa do meio ambiente e por parte de moradores indígenas locais, que podem perder muitas terras e os impactos ambientais, eles alegam, não são corretamente mostrados pelo governo, assim como uma melhora de vida para pessoas que possam perder suas casas durante o processo de construção da usina. Nesta situação, por outro lado, existe o governo e os grandes empresários que querem a usina para aumentar a eletricidade disponível para a indústria e assim acelerar o desenvolvimento econômico e industrial, aumentando os lucros obtidos na economia, ou seja, existe muito dinheiro em jogo na construção ou não desta usina. Isto mostra como que a construção de uma usina hidrelétrica de grandes proporções pode sim acarretar um grande prejuízo para a natureza e para este bioma já prejudicado com desmatamento e com ações criminosas como a biopirataria e o contrabando de sua biodiversidade. A geração de renda por parte da floresta amazônica para o país é gigantesca e vital para a sobrevivência da economia brasileira. Os interesses econômicos que muitas pessoas e organizações possuem a respeito da Amazônia são, em parte, a respeito de seus produtos naturais que possuem a capacidade de serem comercializados. Estes produtos fizeram e ainda fazem a economia da região norte do país desenvolver e sofrer algum crescimento ao longo das décadas, sendo que mais de 80% destes produtos altamente valorizados são encontrados unicamente na floresta amazônica. Alguns exemplos destes produtos podem-se citar o açaí, a andiroba, a borracha, a castanha do Brasil, o cupuaçu, o guaraná e uma grande variedade de plantas medicinais. Na questão do açaí, ele é conhecido por ter uma polpa com grande poder nutritivo. A fruta é consumida no mundo todo em bebidas, mix de frutas, sorvete e cápsulas. A andiroba é uma fruta cuja semente é aproveitada com sua colheita depois de ter caído no chão e se desprendendo de sua árvore. Ela possui um óleo conhecido na região como azeite de andiroba, o qual é utilizado na indústria em cremes, shampoos, pomadas e sabonetes. A borracha natural é um dos mais famosos produtos da Amazônia. Presente nos pneus, preservativos, balões de festas e calçados, a borracha natural é utilizada em larga escala pela indústria do mundo todo. Apenas 1% do consumo brasileiro, contudo, provém das matas amazônicas. Já a castanha do Brasil é conhecida nacionalmente como castanha do Pará e fora do país como Brasil Nut. É uma fruta consumida crua, tostada ou salgada e muito utilizada na fabricação de bombons, bolos e sorvetes. O cupuaçu, parente próximo do cacau, é usado na fabricação de sucos, doces e sorvetes e comercializado nos mercados do sul do Brasil e exterior, reproduzido e coletado na região amazônica. Popular no país e no exterior, o guaraná é uma planta nativa da Amazônia em forma de arbusto ou cipó lenhoso, da qual se faz o famoso refrigerante. O conhecimento sobre as plantas medicinais e seus efeitos no corpo humano, vindo da floresta amazônica, é grandioso, porém não é o total que existe para ser descoberto. Até os dias de hoje, muitas comunidades têm seus tratamentos baseados na ciência tradicional. O jatobá, por exemplo, é usado para combater a anemia. O xixua é usado contra o reumatismo. A carapanauba contra a malária e outras febres da floresta, entre muitas outras plantas. Com a valorização de itens como estas plantas, a quantidade de pessoas que interessam-se pela Amazônia com o intuito de ganhar dinheiro aumenta e provoca a ocorrência de atividades ilegais na floresta. Algumas dessas atividades ilegais são o contrabando, a pirataria e o tráfico e produção de drogas ilícitas.
O tráfico de animais é um grande problema da atualidade que diz respeito às questões ambientais, pois no Brasil há uma retirada de muitos animais de diferentes espécies, especialmente da floresta amazônica. Além do desrespeito às leis ambientais, há o desrespeito à vida e o risco da preservação das espécies. Grupos de proteção aos animais denunciam o tráfico que é realizado, na maioria das vezes, por organizações que dispõem de armas de avançada tecnologia, apropriadas à caçada de animais. O tráfico de animais envolve muito dinheiro e normalmente são presos somente os caçadores. Os responsáveis realmente pelo tráfico de animais costumam ficar impunes, o que permite que esse comércio ilegal continue. Os animais da Amazônia são os mais procurados e muitas espécies são capturadas vivas, enquanto outras são mortas, pois os caçadores e os responsáveis pelo tráfico de animais têm seu catálogo de preços, onde são classificados animais conforme as preferências dos clientes. Alguns precisam ser capturados sem nenhum ferimento. Outras espécies só interessam os órgãos para pesquisas ou fabricação de remédios ou drogas. Outros só se interessam mesmo pela pele de animais. Enfim, um verdadeiro mercado. O termo biopirataria foi lançado em 1993 pela ONG RAF, hoje ETC Group, para alertar sobre o fato que recursos biológicos e conhecimento indígena estavam sendo apanhados e patenteados por empresas multinacionais e instituições científicas e que as comunidades que durante séculos usam estes recursos e geraram estes conhecimentos, que não estão participando nos lucros. De modo geral, biopirataria significa apropriação de conhecimento de recursos genéticos de comunidades de agricultores e comunidades indígenas por indivíduos ou por instituições que procuram o controle exclusivo do monopólio sobre estes recursos e conhecimentos. Por enquanto, ainda não existe uma definição padrão sobre o termo biopirataria. A biopirataria na Amazônia. Bem, o termo biopirataria não se refere apenas ao contrabando de diversas espécies naturais da flora e da fauna, mas principalmente à apropriação e monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais no âmbito do uso dos recursos naturais. Essas populações estão perdendo o controle sobre esses recursos. A biopirataria prejudica a Amazônia, causa riscos de extinção a inúmeras espécies da fauna e da flora com o contrabando das mesmas, retirando-as de seu habitat natural. Como são transportados os produtos biopirateados? A biopirataria de vegetais ocorre da seguinte forma. O transporte é bastante simples, podendo esconder sementes, gêmulas ou culturas em bolsos, canetas, frascos de cosméticos, dobras e costuras das roupas, entre outras formas. Além disso, o comércio legalizado de plantas, medicinas e indústria de fitoterápicos disponibilizam livremente fragmentos e extratos vegetais que podem ser adquiridos nos mercados e feiras e levados sem nenhuma restrição. Tráfico de animais, transportados no interior de caixas, fundos falsos de malas, dentro de tubos PVA, entre outras formas, sendo muito agressivo aos animais, que muitas vezes chegam a morrer antes mesmo de chegar ao local de destino. E onde seriam vendidos esses animais? Feiras livres, feiras de rolo, depósitos nas residências dos próprios comerciantes, depósitos desvinculados da residência do comerciante, forma usada para se livrar de um possível flagrante, sacoleiros, aviculturas, pet shops que muitas vezes servem como fachada, residências particulares não caracterizadas como depósitos. Algumas espécies de animais mais contrabandeadas ficam perto de locais frequentados por compradores desse tipo. Além do desmatamento, das queimadas, da biopirataria, da grilagem de terra, das doenças, do trabalho escravo e da exploração sexual infantil, a Amazônia convive hoje com mais intensidade com o tráfico internacional de drogas, passando anualmente por suas fronteiras nada menos do que 80 toneladas de cocaína, com metade dela já sendo consumida no mercado interno. Em 2008, o tráfico de drogas veio à tona na Amazônia, com a descoberta de um plantio de 100 hectares de folha de coca e de um laboratório de produção de cocaína na calha do rio Javari, a cerca de 150 km da cidade amazonense de Tabatinga, região de fronteira com a Colômbia. Segundo investigações feitas pelo Exército e a Polícia Civil do Amazonas, que realizaram a operação de detectação da droga do laboratório, as lavouras de coca são encomendadas por cartéis de narcotraficantes aos agricultores ribeirinhos peruanos, colombianos e brasileiros,
que moraram na região. As plantações são divididas em pequenos lotes para escapar da vigilância dos satélites. A produção de folhas colhidas é comprovada por valores que variam entre R$3.000 a R$6.000, conforme a quantidade produzida, ainda segundo a Polícia Civil. O plantio de coca e o laboratório foram localizados com a ajuda de imagens de satélites. No local, os policiais encontraram diversos materiais e equipamentos para processamento das folhas, como 40 litros de ácido sulfúrico, 10 kg de cal, um saco de cimento e amônia. Durante a operação, foram utilizados 3 helicópteros do Exército e embarcações para chegar ao local, próximo à margem do rio Javari. No início desta década, quando indagada sobre as providências que estavam sendo tomadas para proteger a fronteira contra a Colômbia do tráfico de drogas e da eventual infiltração de guerrilheiros da FARC, as autoridades brasileiras invariavelmente respondiam que essas ameaças não existiam. As distâncias e um ambiente inóspito da floresta amazônica, diziam, se encarregavam de neutralizar qualquer risco. Afinal, algumas das principais bases das FARC e centros de produção de coca estavam situados nas cabeceiras do rio Putumayo, em pelo menos 200 km de distância, em linha reta, do ponto mais próximo da fronteira brasileira, e isso bastava para desencorajar o comércio e as infiltrações ilegais. Mas acontece que o rio Putumayo não começa e termina na Colômbia. Ele cruza a fronteira e no Brasil passa a se chamar Rio Içá, uma excelente via de transporte que desemboca nos Solimões, poupando a quem queira atingir o território brasileiro as agruras de uma viagem através de uma selva fechada. A FARC é um movimento político de esquerda ou marxista que luta por um ideal comunista. Eles se encontram em região como a Amazônia, mais fácil de se esconder. O governo dos Estados Unidos adotou uma política de representação às Farc, alegando que eles são perigosos e vendem drogas para financiar a revolução. E alguns governos aderem e outros, como Cuba, aceitam a luta das Farc. A origem das Farc remontam à disputa entre liberais e conservadores na Colômbia, retratadas pela obra de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. A FARC vem contrabandeando armamento pela Amazônia, pois é muito fácil contrabandear pela floresta. A Amazônia fica de fronteira com a Colômbia. Isso faz com que muito mais fácil o contrabandeamento e também, como sempre, tem muita guerra interna na Colômbia. Fica prejudicando a floresta, desmatando o solo e causando vários desastres ambientais, destruindo dezenas de habitats de animais.